medicação. Vale a pena. Muito bem com a situação. Olá, a partir de agora estamos juntos em mais um programa em discussão aqui na sua TV Alesp. O programa de hoje vai abordar a diabetes gestacional. Você sabia que 4% das gestantes são diagnosticadas com a doença no Brasil? Pois é, o assunto é complexo, é interessante e, claro, merece ser debatido porque estamos falando de saúde. Para esse bate-papo, eu recebo aqui a ginecologista a doutora Naira Scartesini Sena, a endocrinologista a doutora Paula Paz e a nutricionista a doutora Adriana Silva. Quero começar agradecendo a presença de vocês, um verdadeiro time de mulheres para a gente falar de diabetes gestacional. Antes de mais nada, bora começar explicando o que, de fato, de forma bem prática, o que é a diabetes, doutora Paula? Diabetes, na verdade, é o quê? É o aumento do açúcar, ou seja, da glicose no sangue. Existem vários tipos de diabetes, pode ser diabetes tipo 2, que é a maioria, cerca de quase 90% da população, né? Diabetes tipo 1, que é aquela que a gente fala que é insulino dependente, né? E também a diabetes gestacional, que é aquela diabetes diagnosticada já a partir da segunda metade da gestação. Basicamente, essa é a classificação. Essa é a classificação e a gente está aqui também com a doutora Naira, que é ginecologista. A gente vai, é claro, abordar os tipos de diabetes, mas focando principalmente na diabetes gestacional, que é nesse período da mulher da gravidez. Quando a mulher engravida, o que é que acontece? Ela se torna mais susceptível a desenvolver a diabetes? Por que é que isso acontece, doutora? É uma mudança na vida imensa, né? E acontece uma porção de modificações no organismo. Uma das modificações relacionada à diabetes gestacional é o aumento de um hormônio que chama lactogênio placentário. Sim. E esse hormônio mexe no metabolismo do açúcar do corpo. Então, se essa paciente já tem algum outro fator de risco, já tem um sobrepeso ou uma obesidade, já tem um antecedente familiar de diabetes, ela pode aumentar as chances de desenvolver diabetes durante a gestação. Entendi, mas se a mulher, por exemplo, ela não tem sobrepeso, não tem um fator de risco, não tem ninguém na família, isso também não isenta dela, de repente, desenvolver, né, doutora? Sim, com certeza. Acrescentando também, gestação gemelar aumenta o fator de risco, é um fator de risco, síndrome do ovário policístico, como ela falou, né, antecedentes de diabetes na família, um paciente que teve um ganho excessivo de peso já durante a gestação, isso também são fatores de risco adicionais, ou seja, deixa a mulher mais propensa a desenvolver diabetes. Mas pode acontecer em mulher magra também. Exatamente. A partir do momento, então, que é diagnosticado, aí vem a parte de tratamento. Como é que é feito? Na verdade, o tratamento, quando a gente diagnostica o diabetes gestacional, o primeiro foco é sempre a orientação nutricional. Ela vai ter que seguir uma dieta calculada para ela, personalizada para ela, para as necessidades dela e do bebê, sem ser restritiva, mas sem ter um excesso que possa levar a esse desbalanço do açúcar. E daí, junto com a reeducação alimentar, ela pode inserir a atividade física se ela não tiver nenhuma restrição obstétrica para isso. Se ela não tiver que manter repouso por causa da gestação, ela pode e deve fazer atividade física porque isso vai ajudar a queimar mais esse açúcar circulante. Se nada disso funcionar, daí a gente tem que passar para a terapia medicamentosa, entrar com medicação para controlar o excesso de açúcar. Exatamente, ou seja, o primeiro passo então dado é justamente em relação a uma readequação alimentar, por isso que a gente está aqui também com a doutora Adriana Silva, que é nutricionista, ou seja, a alimentação fundamental nesse ponto aí, né, doutora? Extremamente. A gente fala que, na verdade, a alimentação ela é vital, né? Associado com a atividade física. Então, como a doutora estava mencionando agora, se você puder fazer essa dobradinha de uma alimentação, começar a fazer uma reeducação com essa paciente, porque são maus hábitos que foi adquirido, né, com o passar do tempo da sua vida, e aí acabou ocasionando com o processo da gestação um ganho de peso a mais, como a doutora Paula comentou também. E isso, se você não adequar, não equilibrar, então vai trazer vários danos aí, tanto para a mamãe, né, o danos da diabetes gestacional, do pré-eclâmpsia, então vários fatores aí com esse excesso de peso. E aí a gente faz uma dieta equilibrada, tira todos os carboidratos simples, né? Então, como a doutora também estava falando, a gente adequa de acordo com a necessidade dessa paciente.
Ou seja, há um estudo na hora de montar esse cardápio personalizado, individual, não é isso? Exatamente, tem que ser personalizado, né? Porque cada paciente, apesar de ter esse diagnóstico, traz outras patologias associadas. Então, a gente tem que ter esse cuidado a mais quando a gente fala de reeducação alimentar, uma dieta específica para esse público de gestante. A gente sabe que a gravidez ela traz uma série de mudanças no corpo da mulher, inclusive hormonal, e uma vez diagnosticada a diabetes, é fundamental o tratamento. Se não ocorre o tratamento, o que é que acontece? Quais são os riscos para a mulher e para o bebê? Na verdade, na diabetes gestacional, a própria grávida vai ter um risco maior no futuro de desenvolver diabetes, aumenta absurdamente o risco. Também aumenta o risco do próprio neonato, da própria criança, de desenvolver diabetes no futuro e obesidade, né? E a criança, ao nascer, também aumenta muito o risco de hipoglicemia, né? E durante a gestação aumenta o risco, provavelmente ela sabe muito mais do que eu, né? Que é macrosomia, aumento do líquido amniótico. Então, são fatores que a gente tem que ficar bem atento. E por que a gente está falando que a doutora Naira sabe mais que a doutora Paula? Por quê, gente? Porque a doutora Naira, ela é ginecologista e ela também foi paciente porque ela teve a diabetes gestacional durante a gravidez do seu filho, não é isso? Tive. Eu tenho um bebê de 1 aninho e durante a gestação eu tive o diagnóstico. Complementando, é importante, durante a gravidez, quando a gente descobre que tem a diabetes gestacional, o cenário dessa paciente é um ambiente cheio de açúcar, né? Então, para o bebezinho que mora na barriga dela, ele está acostumado com um cenário cheio de açúcar. Então, para o organismo do bebê, ele entende que aquele excesso de açúcar é sempre presente. Então, quando ele nasce, ele vai sair da conexão com a mãe, vai sair daquele cenário de excesso de açúcar, mas o organismo do bebê continua produzindo insulina para depurar aquele açúcar que ele recebia da mãe. Que aquele ambiente que ele estava, né, que ele foi gerado, que ele está acostumado, vamos dizer assim. Um ambiente mais doce. Exato. Mais doce. E daí, quando ele sai para o mundo e tem que se alimentar do leite materno, e consumir o açúcar daquele leite materno, o corpo dele já produz insulina a mais. Então, o risco desse bebê nas primeiras 24 horas de vida é fazer hipoglicemia, ter uma queda do açúcar por causa desse excesso de produção de insulina. Mas daí, conforme o cenário vai passando, nessas 24 horas, o organismo dele equaliza a produção de insulina, mas pensando a longo prazo, é o que a doutora Paula falou, esse indivíduo vai ter mais risco de ter diabetes também. Agora, o excesso de açúcar no corpo da mulher não gera só um impacto no bebê depois que ele nasce. Ele também pode estimular uma macrosomia fetal. É um bebê que cresce, aquele bebê que nasce, todo mundo fala assim, nossa, nasceu criado, olha que bebê bonito, mais de 4 quilos. Isso não é saudável na maior parte das vezes. É um bebê que teve um excesso de estímulo para o crescimento, para o ganho de peso, e que tem mais dificuldade de conseguir equacionar o açúcar fora do organismo da mãe. Inclusive, alguns casos de diabetes gestacional são diagnosticados a partir justamente do tamanho do bebê, né? Que quando se vê lá, não, esse bebê está num tamanho anormal, não é o tamanho o ideal para aquelas semanas de gestação, e a partir daí muitas vezes é diagnosticada a diabetes, a partir desse quesito, né? A gente pode chamar a atenção para essa possibilidade de diagnóstico vendo o ultrassom. A gente pode ver um bebê muito grande para a idade gestacional, que é um bebê macrossômico no termo médico, e muito líquido, polidrâmino, que a gente chama no termo médico, porque esse excesso de produção de líquido também é relacionado ao diabetes gestacional. Então, se a gente não fez o diagnóstico pelo exame laboratorial, né, pelo teste de tolerância à glicose, que é um exame específico que a gente faz, se a gente não pensou na possibilidade pelo sobrepeso da paciente ou por outros sinais que ela mostra, o ultrassom também pode trazer essa atenção. Esse excesso de... Pode falar. Ia falar, doutora? Não, o que ela falou em relação a diagnóstico, isso é importante ressaltar, que assim, normalmente o ginecologista, ele pede uma glicemia basal, né, em jejum, já na primeira consulta, né, já no exame pré-natal. Daí o paciente pode já ser diabético já nessa consulta. Ou seja, o paciente já era diabético antes, mas apenas não foi diagnosticado. Não sabia. Né? A alteração do diabetes gestacional é uma alteração exatamente no 2º trimestre, né? Então, a partir da 24ª semana de gestação, esse mesmo ginecologista que está fazendo todo o pré-natal, que está fazendo todo o acompanhamento da paciente, aí ele vai ter que pedir o exame diagnóstico. Isso, né? é o quê? 3, 4 meses? Falando em 6º mês? de gravidez? Que a gente... Por volta do 5º mês. É que quando a gente fala em semanas na gestação,
não tem muito esse paralelo, essa conta matemática, né? Sim. De 4 semanas valem um mês, porque um mês não tem exatamente 4 semanas. Mas pensando aí ao redor do 5º mês, é prudente de se pedir para 100% das pacientes que não 100% tinham fatores de isso. risco e as que tinham fatores de risco e ainda não foram diagnosticadas, Exatamente. a curva glicêmica que a gente chama Normalmente popularmente. a gente pode pedir, existe hoje pela Sociedade Americana de Diabetes, a gente pode pedir tanto uma curva glicêmica de 75 gramas, paciente em jejum, ou então a gente pode pedir uma curva, paciente sem ser em jejum, com 50 gramas, aleatório. Paciente, já deu uma alteração, a gente faz uma outra curva glicêmica, com 100 gramas de glicose. Mas isso é muito específico, a grande maioria das vezes a gente faz uma curva glicêmica com 75 gramas, ou seja, o paciente ingere essa quantidade de glicose e mede 1 hora após e após 2 horas, né? Então, tem parâmetros que a gente realiza o diagnóstico, a partir da quantidade, da dosagem desse valor. Entendi. Doutora Naira estava falando desse excesso de líquido aí. Para o controle desse excesso de líquido também, a alimentação passa por isso aí também, doutora Adriana? Certamente, é um conjunto, né? Trabalhamos em conjunto, literalmente. O que acontece? A Organização Mundial da Saúde fala que a gente tem que consumir, em média, 25 gramas de açúcar. E a gente, na verdade, consome a mais 50%. Então, você imagina que a média, um ano teria que ser 10 quilos. E, estatisticamente, nos fala que 54 quilos. Então, você imagina como esse corpo está sobrecarregado. Eu estou falando da população de um modo geral. O que acomete assim, as pacientes que vai no consultório, que está com essa patologia, é que elas sempre arrumam uma desculpa. Eu estou comendo por 2. É a primeira defesa, né? Eu falo, como assim? Não, e assim, tô grávida, então eu tenho direito de comer, eu posso comer tudo, né? Aí a gente já quebra essa situação, que na verdade gera uma ansiedade por vários fatores, porque a maioria dos pacientes não só tem o conhecimento que ali está com a diabetes, pré-diabética, mas tem outras patologias associadas, como a pressão alta, né, doutora? Então, tudo isso é você organizar o hábito e a cultura alimentar dessa paciente para a realidade de hoje, falar que é importante ela ter uma consciência do que ela vai consumir, as escolhas que ela vai estar adaptando no seu dia a dia, que será benéfico e ela não terá problemas futuros mais graves nessa gestação, então isso é de extrema relevância. Algumas pacientes, como eu estava falando para a doutora Paula, elas nos ouvem e vai embora e não dá essa importância, porque como tem o retorno, a gente vê que não teve uma evolução, né? Porém, eu acho que elas têm que ter esse compromisso com ela e com aquele bebê que ela está gerando, né? Então, o orientar da forma correta é descasque mais, desembrulhe menos. A oferta que você tem de alimentos in naturas é maravilhosa. Então, todo mundo hoje tem acesso, mas existem outros fatores também, né? O dia a dia nosso nos consome muito. Então, a mulher, às vezes, não tem esse tempo para fazer uma alimentação adequada no seu ambiente externo, apesar que eu falo, nós temos uma demanda de self-service. Então, a escolha ali é sua. Então, doutora, mas tinha uma friturinha, mas tinha um bolinho daquilo. Então, é a questão de hábito mesmo e cultura alimentar também. Com essa paciente você tem que estar lidando, né? Mas fazer a escolha certa é uma opção daquela paciente. Em alguns momentos você tem que ser taxativo com o paciente. Você não tem mais opção, né? Você quer ter uma questão de saúde, né? Questão de saúde e você quer ter uma pré-eclâmpsia. Então a doutora pode até estar falando melhor a respeito disso. Pois é, mas se não segue, vem a complicação para a mulher e até para o próprio bebê, né? Sim. Falando das complicações diretas para a gestante. Então, ela tem um risco de polidrâmino, o acúmulo de líquido, e esse acúmulo de líquido é como se eu estivesse enchendo uma bexiga com mais conteúdo do que ela pode conter. Penso que eu posso ter mais líquido e um bebê maior. Então, o risco dela entrar em trabalho de parto prematuro é maior, porque o útero é músculo, é uma estrutura muscular, ele esticou muito mais do que ele poderia, ele vai fazer o quê? Contrair
reativamente. Então, Inclusive, ela pode... é comum ter muito parto prematuro, quando há o diagnóstico de associado a uma diabetes gestacional? descompensada, sim. Sim. Porque se ela seguir as orientações nutricionais Sim. e de atividade física, ela pode controlar super bem, e o bebê vai nascer de um tamanho normal, e ela não vai acumular líquido a mais, e ela não vai ter um parto prematuro. Você falou que eu não tive um parto prematuro. Não, prematuro não. Eu falei assim, o comum... Não que eu tive diabetes Sim, gestacional. mas o seu parto foi normal porque, inclusive... Um monte de pacientes podem ter o parto no tempo normal, a menos que você tenha uma descompensação. Inclusive, a doutora Adriana estava falando aí que muitas vão para o retorno 30 dias depois e chegam lá e você vê que não houve uma evolução muito grande, que ela não seguiu muito bem o que a nutricionista passou. No seu caso, bora lá lavar roupa suja aqui, bora falar a Vamos verdade. descobrir. Como é que foi? Então, minha maior preocupação era com o excesso de ganho de peso na gestação. Eu tinha esse medo. Antes de eu passar em consulta com o obstetra, eu já passei em consulta com a nutricionista. Mas, de fato, essa questão emocional da permissividade de falar assim, eu tô grávida, então deixa eu comer isso aqui e tal, afeta muito as pacientes. Porque Acaba sendo uma válvula de escape, né? Acaba sendo muito uma válvula de escape. E daí eu emendei ali em dezembro, festa de final de ano, fui viajar para os parques fora do Brasil. Então, assim, eu só comi tralha. Quando eu voltei para cá, eu tive diagnóstico no exame laboratorial. E daí eu tinha muito essa consciência de o que eu vou fazer vai gerar repercussão para o bebê, então eu agora preciso mais seguir. difícil, Então, uma vez que eu tive o diagnóstico me ajudou muito a rigidez ali, a risca na dieta. A disciplina A mesmo. disciplina, perfeito. E daí eu consegui seguir. Acabou que não foi nem tão negativo, né? Assim. Não, no final foi bom. Foi bom para eu ter uma visão de qual que é a dificuldade que a paciente tem de seguir isso é importante. porque o sentir na espelhamento, pele. o espelhamento é Isso, essencial. É essencial. Entender o que ela passa e por que é tão difícil você não comer o ovo de Páscoa na Páscoa, né? Você Sim. passar por esses períodos sem... A comida é muito associada à socialização, né? E isso foi muito positivo e porque, seguindo a dieta, eu restringi meu ganho de peso, então eu segui ao fim da gestação Ficou tranquila. tranquila, exato. Tranquila. Fica E é- segura, né? A mamãe se sente segura. Então, ela sabe que ela está indo no caminho certo. Eu sempre falo isso. Você tem que ver que esse processo, ele tem que ser, como a doutora falou, a mulher, ela passa por muitas fragilidades, emoções, ela fica mais sensível, alteração hormonal, como a doutora Paula falou. Então, como receber essa paciente, né? Então, a gente tem que ter o cuidado, mas em alguma ocasião você tem que dar um choque. Ou é ou não é. Então, você não tem mais opção, porque tem umas que são realmente excessos, sabe? Assim, que elas não se controlam. Então, você pergunta, eu tomei isso, comi aquilo. Então, Comi mesmo. comi mesmo, eu posso. Eu falei, você não pode, você tem que ter restrição, né? Porque isso vai te causar um dano. Então, é melhor você controlar e não ter o dano e ter certeza que seu bebê vai nascer super bem, você também. E às vezes tem casos que no período, como se descobre a diabetes gestacional antes ou no meio, então dependendo da ação, daquilo que a gente orienta e a ação que a paciente venha a ter, a gente consegue chegar no final, aquilo ser revertido. Então, tem casos de sucesso também. Vamos falar também dos casos positivos. Não, é importante ressaltar, como você falou, já cerca de 80% reverte com a dieta. No caso de diabetes gestacional. Exato. É mesmo? Ou seja, é a maioria. Ou seja, 20% Terapia que vai medicamentosa, 80 no máximo. 70, 80, a gente já vai ficar bem só com a alimentação. Então, a grande minoria que vai para a terapia medicamentosa. No nosso caso, é a insulina, né? Que é a terapia de primeira escolha, na verdade. É segura, é eficaz e não atravessa a barreira placentária. Então, é um medicamento mais eficaz. Por isso que a gente sempre, o paciente chega no consultório, teve diagnóstico de diabetes gestacional, a primeira coisa que eu faço é encaminhar para nutricionista. Esse é o tratamento principal, né? Não conseguiu reverter, aí tudo bem. Aí, obviamente, a gente vai tratar da maneira correta. Mas a terapia, a nutrição, uma reeducação alimentar é primordial. E, obviamente, né, se não tiver contraindicação obstétrica, aí a gente indica a educação, o exercício. Né? O exercício físico, né? Agora, doutora Paula, me diz uma coisa. A mulher, uma vez que ela tem, na gravidez, ela teve lá diabetes gestacional, ela vai
ser mãe novamente, engravida novamente, existe um risco maior a partir daí, então, para desenvolver novamente a diabetes? Sim, existe o risco. O que Por quê? até às vezes é bom, porque ela já fica, nossa, vou me cuidar melhor. Não vou ficar comendo tranqueira, já vou engravidar com um peso menor. Então, é uma coisa que você tem que ficar de olho, né? Existe porque você já sabe que o paciente tem um quê? Já tem um grau de resistência insulínica. Né? O que é a resistência insulínica? Essa insulina que é produzida pelo pâncreas, que é uma glândula que nós temos, ela começa a não agir da maneira correta. Então, o paciente, né, tem um aumento dessa produção. Só que, por exemplo, no caso da diabetes gestacional, essa produção é aumentada, dobra a produção de insulina, e chega uma hora que o pâncreas não consegue mais acompanhar. Entendi. Então, o paciente produz, exatamente, desenvolve diabetes gestacional. Então, por um paciente que já teve esse fator de risco, já teve essa história anterior, ele já tem essa predisposição, né? Já tem essa predisposição genética. O paciente engravida de novo, né? Que a gente sabe que a diabetes é um ambiente que a gente fala diabetogênico, por toda essa produção de hormônios, então aumenta ainda mais, é outro fator de risco. E existe a possibilidade dela vir ainda mais, digamos assim, mais agressiva, a diabetes? Por exemplo, eu estou trazendo o caso de uma amiga, ela teve o primeiro bebê normal, ok? No segundo filho, ela teve a diabetes gestacional e no terceiro filho ela teve também. Só que ela falou que no terceiro foi uma coisa assim, veio muito agressiva. Ela precisou ficar internada. Existe alguma explicação para isso? Provavelmente pela dificuldade do cenário que ela estava integrada. Porque quando você pega uma paciente grávida do seu primeiro filho, você passa dieta, atividade física, ela consegue cuidar só dela. Quando você já pega uma paciente que já tem um filho, dependendo da idade do outro filho que ela tem, da proximidade, eu tenho 2 pacientes agora grávidas do segundo filho, as 2 com diabetes pela segunda vez. E infelizmente, elas não conseguiram trazer aquela memória da primeira experiência para um controle adequado. Muito pelo contrário. Elas já enveredaram para um descontrole maior. Porque ela está dedicada ao outro bebê, às vezes tem um filho de idade pequena, muito jovem. Ela acaba falando, em geral, o argumento é sempre, eu não tenho tempo para cuidar da minha alimentação, eu não tenho tempo para cozinhar para mim como eu cozinhava antes. Isso é verdade, a gente escuta direto. Eu não tenho tempo de fazer atividade física que antes eu fazia, porque eu tenho que cuidar do meu primeiro filho, porque eu tenho que, enfim, suprir as necessidades dele. Então, às vezes, não quer dizer que nas próximas gestações ela vai ser mais agressiva. Muito provavelmente, se ela não seguir o controle por causa daquele novo cenário que ela está, ela vai ter as manifestações da diabetes que ela não teve talvez vai ser um pouco mais mudaram, negligente, né? assim, né? Digamos, pela situação, pelo convívio mesmo da casa, dos afazeres e tudo mais. Ela se deixa no segundo plano, na verdade. Sim. A mulher se deixa no segundo plano. A gente lida todos os dias com o paciente assim, eu vou tentar fazer, doutora. Eu vou tentar. Eu falo, não, eu não aceito, eu vou tentar. Você vai fazer, né? Porque para vocês cuidar dos seus filhos ou o seu filho, como esse cenário que a doutora mencionou, você tem que estar bem. E você tem 1 ou 2 filhos e está gestante, você precisa ter um cuidado muito maior com você para você dar o suporte para essas crianças. E, na verdade, a mulher ela tem um papel fundamental na família, na gestão, né, do lar. Então, é uma carga muito grande, né? Eu falo que a gente tem que olhar o paciente não só com aquela patologia, a gente tem que analisar o contexto daquele ambiente. Acaba sendo uma espécie de psicóloga também, né, doutora? Também, exatamente. E isso não só na nutrição, mas também toda a área. Tem que ouvir, na medicina. né? Lógico. Em toda especialidade. Todas as especialidades. E a partir do momento que, o bebê nasceu, tem aquele acompanhamento das 24 horas, principalmente em relação ao bebê que a doutora estava falando, né? Mas para a mulher, ela tem que passar por um novo exame a partir de que momento, doutora Paula, para saber se de fato a diabetes ficou só no período da gestação ou se de repente não ficou algo adquirido para o resto da vida? Porque pode acontecer também? Sim, foi ótimo você ter lembrado disso, porque às vezes os pacientes não fazem, resolveu, tchau. Já porque o puerpério a gente sabe que é uma fase extremamente difícil, mas o paciente tem que repetir aquele mesmo exame que ela fez na 24ª semana, ela vai repetir quando? A partir da 6ª semana. Né? Então tem que ver, porque a paciente continua nesse risco, né? Obviamente diminuiu bastante, às vezes o paciente para completamente de tomar medicamento, mesmo o paciente que já era diabético anteriormente, e o paciente ainda tem esse risco, então ele tem que fazer um novo teste. Faz o teste, uma nova curva glicêmica, né, para avaliar se ele está diabético ou não.
Isso, desculpa, depois de quanto tempo? A partir da sexta semana. A partir da sexta semana. Sexta semana. Certo. E me diz uma coisa, o nível de atividade física. Claro que se existe alguma contraindicação, a mulher não vai poder passar por uma atividade física. A gente sabe, a senhora acabou de dizer aí que quando alguém chega com o diagnóstico, que é diagnosticada a diabetes gestacional, o primeiro encaminhamento que a senhora faz é para o nutricionista. A gente está aqui com o nível da nutrição, da cadeia alimentar e atividade física. Qual é o grau de importância de uma atividade física nesse controle? Extremamente importante. Ela ajuda muito a regular essa glicemia do paciente. Então, normalmente a gente orienta, obviamente, se não tiver contraindicação, cerca de 30 minutos, tá, de atividade física diariamente. Aí, obviamente, vai depender de cada pessoa, se já praticava exercício anteriormente, se é um paciente que nunca praticou, então a gente faz atividade com um nível menor de intensidade. Mas, assim, esse binômio dieta e atividade física são primordiais. Acho que é o pilar do tratamento da diabetes. No seu caso, doutora Naida, você não precisou passar pelo medicamento, né? Foi a sua questão alimentar, auxiliado com atividade física também ou não? Sim. Quando eu comecei com a dieta, eu tinha um ritmo de trabalho muito intenso, então eu negligenciava um pouco a questão da atividade física. Mas eu seguia com a dieta, estava indo bem. Mas conforme o bebê foi se desenvolvendo, a gestação foi transcorrendo, as alterações hormonais seguem, e daí o descontrole começou a acontecer. E eu percebia que era uma coisa, assim, patente. Se eu fazia 10 minutos de caminhada naquele dia, tudo ficava bem. Mas se não, eu tinha um descontrole grande nos exames de pontinha de dedo ali de açúcar que toda gestante com diabetes tem que fazer. Então, isso eu estimulo todas as minhas pacientes, 100% delas. Eu falo, se você não conseguir fazer 30 minutos, faça pelo menos 10, 15. Porque isso, qualquer coisa já está. Porque isso gera um impacto grande. É importante a gente ressaltar que gestantes podem e devem fazer atividade física se elas não tiverem nenhuma restrição, mas elas devem manter sempre a frequência cardíaca de leve a moderada, então ela tem que ser assistida nisso, precisa de um profissional de saúde que faça esse cálculo, que oriente ela. E não precisa ser, a gente tem aquela memória de atividade física, parece que ela tem que ir e ser muito exaustivo. Não, até o final da gestação, barrigão, ela consegue fazer uma caminhada leve na esteira, que seja a 4 quilômetros ali de caminhada. A gente aumenta a intensidade de inclinação e com isso a gente aumenta a intensidade do exercício, se precisar, mas ela não precisa fazer aquela corrida, aquela caminhada intensa. Então, para mim, eu senti na pele que foi essencial, foi isso que segurou para que eu não precisasse entrar com medicação. Fazer 10 minutos, 15 minutos de caminhada por dia. Ou seja, movimentar o corpo, né, doutora Paula? Com certeza. Normalmente eu sempre oriento a atividade física que te dê prazer. A atividade física que funciona é aquela que é feita, né? É igual remédio. Remédio que funciona é o remédio que a paciente usa. Não adianta achar que é maravilhoso. Vou não levar usar. isso pra vida. A atividade física que funciona é aquela que é feita. Ótimo. Então, assim, pode ser, obviamente, né, no caso da gestante, se quiser, a gente não vai orientar atividades físicas com alto índice de impacto, né? Mas pode ser dança, sapateado, caminhada, balé, o que for. Mas, assim, o paciente tem que fazer. Tem que ter uma ação, né? É. Tem que ter uma ação, um movimento para o bem-estar mesmo dela, oxigenação. Então, exatamente. Também faço essa mesma observação. Se seu ginecologista te liberou, faça algo que te dê prazer. Não uma coisa maçante, né? Porque quando a gente fala, você tem que associar uma reeducação alimentar com atividade. Ai, doutora, eu não gosto. Eu falei, você gosta de dançar? Aí já quebra um pouco, né? Aí eu gosto. Então, já está queimando, não está fazendo atividade física. Que às vezes nem encara como uma atividade física, né? Mas você não pode fazer brusca, é uma coisa moderada, é algo que te dê prazer, relaxe, né? Se tiver indicação para uma hidro, eu acho perfeito para gestante, porque o dia a dia, o estresse, então tem aquele momento dela, eu falo, seu momento e seu bebê, então aquilo é gostoso, é prazeroso, né? E não causa impacto. É você saber que a atividade física, na verdade, é prazer e não uma obrigação, porque muita gente encara como obrigação. Exatamente. Olha, a gente vai para aquele intervalo que passa rapidinho, mas não saia daí que o programa em discussão volta já já. É
isso aí, o programa Em Discussão está de volta. Hoje a gente está falando sobre diabetes gestacional. 4% das mulheres que engravidam no Brasil são diagnosticadas com problema. Por isso que a gente está discutindo esse assunto hoje aqui no programa Em Discussão. Para esse bate-papo, estou recebendo a doutora Naira Scartesini Sena, ela é ginecologista. Também estou recebendo a doutora Paula Paz, endocrinologista, e a doutora Adriana Silva, nutricionista. Eu estou falando que 4% nesse período da gestação, né, são diagnosticadas, só que no Brasil, de uma forma em geral, hoje a gente tem cerca de 14 milhões de pessoas que são diagnosticadas com diabetes, não é isso, doutora Paula? Exatamente, e está só crescendo, né? Só crescendo. Dependendo da população investigada, na verdade, aqui e em outros países, diabetes gestacional pode chegar até a 20%. Né, dependendo também do critério que a gente usa como diagnóstico. Então, é altíssimo. É a complicação mais comum, metabólica da paciente gestante. Para você ter uma ideia, na última década, né, de 2006 a 2016, houve um crescimento aí no diagnóstico, isso não só falando da mulher no seu período de gravidez, mas falando do brasileiro de uma forma em geral, um crescimento de 60%. O que é que pode explicar esse aumento hoje no país, no mundo, de pessoas diagnosticadas com diabetes? Alimentação inadequada, desculpa. Não, imagina. É uma alimentação inadequada, né? A gente fala que, na verdade, se tornou epidemia, né? Então, o alto consumo ou alta ingesta de alimentos inadequados realmente vai trazer esse dano aí para as pessoas. O excesso de frituras, né? O excesso de embutido, enlatados, condimentos pesados, industrializados. Então, a gente tinha comentado no intervalo anterior que a alimentação saudável é aquela natural, in natura. Então, fazer as escolhas certas. Descasque mais, né? Descasque mais, desembrulhe menos. Literalmente, né? Quando a gente adota um hábito saudável para o seu dia a dia, a gente tem muitos benefícios. É de curto, médio e longo prazo, porque você cria aquilo como a tua rotina. Então, você, tomando posse desse hábito, eu estava comentando com a doutora Paula, você acaba adquirindo um hábito, você traz cultura, você traz herança dos teus pais também, herança daquilo que você quando casa, então do marido, da esposa, então aquilo que os dois irão passar para os seus filhos, então eu falo que é um diagnóstico bem amplo de você chegar realmente na raiz daquele problema, né? Mas o processo industrializado também é saboroso, é gostoso, mas ele também causa um dano muito grande pelo excesso. Então, tem pacientes que falam, eu não posso comer mais. Passei na endócrina, ela falou que eu não posso comer mais, que você tem que resolver. É mais ou menos assim, um joga para o outro. Como é que o filho é teu? Então é meio complicado isso, porque o paciente, na verdade, ele tem que ter a consciência e responsabilidade pelo seu corpo, né? Então, as escolhas erradas vai trazer esses danos, né? Então, no caso que a gente está falando da paciente diabética, ela tem que ter essa consciência, né? O que ela vai querer para aquele momento que ela está passando e para a vida inteira. E o que ela vai trazer para os filhos, né? E claro que há casos em que realmente a pessoa não pode mais comer aquilo, mas no geral, em via de regra, me corrija se eu estiver errado, doutora Adriana, uma dieta também muito rígida, acaba que não funciona, né? Eu digo até por mim mesmo, já fui para nutricionista que me passou uma dieta assim muito rígida, proibiu de eu comer tudo. Não. E você passou a semana, você fica louco e você quer gera compulsão ainda. Né? Não, eu não oriento uma dieta. Comer de forma moderada, né? Eu acho que você tem que ter todos os grupos do alimento de uma forma moderada, né, quantitativa, e que aquilo vá suprir a necessidade do teu corpo. Porque se você usa uma cetogênica, o que acontece? O paciente vai muito de modismo, né, doutoras? Então, o que serve para você não serve para mim, não serve. Então, a gente tem que adequar, tem que explicar, não é só jogar aquela informação ou receber. E mandar cumprir, né? Não, você tem que orientar, cabe a gente realmente ter esse papel, né, de orientar que o que serve para um paciente não vai servir para o outro e que essas dietas, elas são importantes, sim, mas o excesso imposto por elas vai te trazer realmente um mal para a tua saúde. Então, eu falo que assim, tudo tem que ter a medida certa.
literalmente. Foi difícil seguir a dieta, doutora? Foi chato seguir a dieta, porque quando você fala ali da segunda a sexta, você vai tranquilo, mas a comida é muito associada ao social. Então, daí você tem que encontrar seus amigos para comer alguma coisa, ou é numa festa, e tem sempre a comida associada. Então, eu tinha meu filho como foco, e isso me ajudou a seguir bem rígido a dieta, e eu não flexibilizava nada, eu seguia mesmo ipsis literis, o que estava escrito, mas foi chato em alguns momentos. Isso que a doutora estava falando em relação à nutrição, doutora Paula, óbvio que faz todo sentido, hoje a gente cada vez mais come produtos industrializados, mas eu acho que a própria rotina, principalmente nos grandes centros, uma cidade como São Paulo, de milhões de habitantes, também acaba explicando o aumento de pessoas com diabetes, né? Tem gente que passa 2 horas para chegar no trabalho, acaba comendo fora de casa, come na esquina, o que aparece na frente, né? Também isso acho que acaba explicando esse aumento. Com certeza. Na verdade, a pessoa não tem tempo, né? Não tem tempo para fazer atividade física, porque fica 2 horas para chegar, 2 horas para sair. Então, isso já tira a atividade física super importante. Não tem tempo para cozinhar, então ela vai comer o que tem, o que é mais fácil. Normalmente o mais fácil é fast food. Nunca é uma salada com franguinho. Nunca é. E o paciente, uma coisa importante, que às vezes a pessoa não tem tempo para se alimentar durante o dia. Então passa por uma dieta restritiva durante o dia, chega à noite, compensa. Gera compulsão, o paciente chega, come o que quiser pela frente. Então, ele vira o quê? Um comedor noturno e aquele comedor de final de semana. Exatamente. Né? E isso ao longo do tempo, obviamente, diabetes a gente sabe que não é uma coisa assim, a diabetes convencional do tipo 2, normalmente que a gente vê no consultório. Ao longo do tempo, isso vai exaurindo o pâncreas e o paciente desenvolve a diabetes. E aí, uma vez, por exemplo, a mulher, antes de engravidar, ela já é diagnosticada com a diabetes. A partir daí, ela tem que programar, inclusive, a gravidez dela? Sim. Como é que funciona isso? Sim, eu acho super importante. Principalmente, normalmente, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, eles argumentam que o paciente tem que estar bem controlado. O que significa bem controlado? Nós temos um parâmetro muito importante, um exame laboratorial, chamado hemoglobina glicada. O que é? Na verdade, é um exame que me fala a média da glicemia do paciente dos últimos 3 meses. Né? Então, ele me fala, a grosso modo, se o paciente está controlado ou não. O que a gente quer? A gente quer que o paciente engravide, no momento da gravidez, esteja completamente controlado. De preferência, com esse exame, essa hemoglobina glicada é menor que 6,5%, até menor que 6%. Né? Obviamente, se o paciente conseguir menor que 6 sem hipoglicemia. Às vezes é um paciente que está fazendo um menor que 6 a custas de hipoglicemia, então a gente tolera um nível maior. Mas normalmente o quê? O que a gente orienta? Tem que estar bem controlado. Isso é o principal. Isso aí diminui muito a chance de uma formação. E a gente também tem, para pacientes diabéticas tipo 1, que é aquela diabetes diagnosticada na infância ou num adulto jovem, que é a de mais difícil manejo, que é um paciente que já usa insulina há muito tempo, essa paciente descompensada às vezes pode ter até uma dificuldade de fertilidade associada aos picos hiperglicêmicos muito importantes, assim. Então, controle glicêmico tem atuação direta na fertilidade, na formação fetal e no decorrer da gestação. E, claro que, obviamente, uma vez diagnosticado esse tipo de paciente que a senhora acabou de falar, né, doutora Naira? Aí é uma atenção especial para essa paciente. Sim, essa é uma paciente sempre acompanhada por uma equipe médica, então eu sempre sugiro para a paciente que ela faça um acompanhamento conjunto com o endocrinologista e claro que o nutricionista precisa ir ajustando a dieta dela durante a gestação inteira, porque a mudança hormonal que acontece no corpo dela durante a gestação vai desequilibrar o que antes estava controlado, né? Sim. Hoje, isso serve, inclusive, na alimentação também, né, doutora? Corretamente. Se ela não tiver esse controle, ela só vai estar acumulando danos, né? Eu falo desta maneira. O que é acumular danos? É esse descompensado, né, que fica no organismo com essa alta ingesta indevida, né? Então, ele tem que adquirir essa consciência. Como a gente acabou de falar, os fatores externos contribuem também para isso, né? É difícil você pegar uma pessoa que sai cedo, tem todo esse período, né?
ocioso do trabalho e está introduzindo uma dieta, uma reeducação alimentar, mas ela tem que fazer um esforço maior e adquirir isso como rotina dela, porque a vida é vital, então a dela e do bebê, mas que ela tenha essa consciência que isso é para a vida inteira. Eu falo sempre isso. Às vezes acontecem situações que é para melhorar realmente a nossa qualidade de vida, para fazer a gente repensar o que eu estou fazendo comigo mesmo, o que acúmulo de coisas, de opções erradas que eu estou fazendo que vai me causar um dano maior, né? Então, a alimentação realmente ela é vital, é fundamental para a vida de qualquer ser humano. Então, Independentemente da diabetes ou não, né? Exatamente, diabetes, hipertensão. Então, são várias patologias crônicas que, infelizmente, por conta dos hábitos alimentares, acomete as pessoas hoje em dia, né? Exatamente. Deixa eu tirar uma dúvida. A filha, por exemplo, de uma mãe que passou por esse processo da diabetes gestacional, essa criança, quando ela crescer e que ela, enfim, engravidar também, ela está mais predisposta a ter uma diabetes gestacional? Sim, acaba também. desencadeando, sendo um efeito dominó? Exatamente, também. Também é considerado como um fator de risco. Mas isso por quê, doutora? Tem uma explicação? Eu acho que provavelmente... Na verdade, pela hereditariedade, ela vai ter uma maior chance de ter um descontrole glicêmico, uma tendência maior a ter esse descontrole. Porque também é uma das explicações, né? Isso Porque ela também pode ter uma maior chance a ter um questão sobrepeso ou obesidade pela questão hereditária. A gente bate muito nessa questão de sobrepeso ou obesidade, porque, de fato, outros fatores de risco também podem influenciar, como a gemelaridade, que aumenta mais aquele hormônio lactogênio placentário e tudo mais. Mas o sobrepeso é o que vem mais... preponderante. Exato, é o que está mais frequente sempre associado à diabetes gestacional. Se associa, né? É justamente isso. Como eu tinha falado, são cerca de 14 milhões de brasileiros que hoje convivem com a doença. Agora, a maioria é mulher, né? Por quê? Porque a maioria das pacientes diabéticas são mulheres? Por que a gente encontra mais a mulher diabética do que o homem? Na Paula, verdade, você é acha fator que o diabetes genético. gestacional pode também pesar nessa avaliação? Porque daí a diabetes gestacional é uma vertente do diabetes, ela conta nesse todo, mas só acontece em mulheres, claro. Isso. Na verdade, é mais comum a paciente, por exemplo, tem mãe e pai, né? E você tem um filho. O filho, se a mãe for diabética, a chance do filho ser diabético é muito maior do que se o pai for diabético. Isso no tipo 2. Tipo 1 é o contrário. Né? Então, eu acho que a própria herança, que a gente sabe que diabetes... O tipo 2 é muito mais frequente, né? Tipo 2, assim, a paciente tem que... Eu falo para os pacientes, o paciente tem que querer e tem que poder ter. Não é só hábitos de vida não saudáveis. O paciente tem que ter história familiar, na grande maioria das vezes. Sim. Então, ele carrega já esse gene, entendeu? Isso já genética, é uma coisa hereditária. Uhum. Junto com hábitos de vida não saudáveis, uma dieta obesogênica, a gente fala, falta de atividade física, aí o paciente tem tudo para ter diabetes, né? Obviamente que existe diabético tipo 2, que o paciente é magro. O paciente faz atividade física, o paciente está ok, está ótimo, né? E também é importante lembrar, paciente diabetes gestacional também. A mulher é magra e mesmo assim acaba que tem tudo, né? Tem tudo porque é um ambiente diabetogênico, então acaba que desenvolve. Então, por esse lado, o paciente teve esse incremento tão grande na diabetes na população, né? Entendi. E em relação aos sintomas, a gente está falando aqui da doença em si, mas os sintomas, é uma doença silenciosa ou ela chega a dar algum sintoma de que, de repente, a mulher ou o homem mesmo está com diabetes? Falando sobre diabetes gestacional, é uma doença mais silenciosa. A gente pode perceber no exame físico, então a gente pode perceber uma altura uterina, né, quando a gente mede a barriga da mãe um pouco acima do esperado, e daí associado ao ganho de peso do bebê acima do esperado e ao acúmulo de líquido também acima. Mas é uma doença muito silenciosa que a gente vai identificar ou nessas alterações no exame físico, que são muito sutis, ou no ultrassom, que vão mostrar as mesmas coisas que a gente já falou, ou na curva glicêmica, que daí vai trazer os números de que o controle glicêmico dela não está adequado. Mas em diabetes gestacional é bem silencioso. E no geral, apresentam sintomas? Na verdade, eu falo para o paciente, normalmente no consultório, que diabetes não é uma doença que se sente, é que se mede, né? O paciente tem que ir atrás, tem que ter uma busca ativa.
cerca de metade dos pacientes não sabem que são diabéticos. É isso, né? Né? Ainda tem esse dado, inclusive, também aqui Isso no Brasil. ainda existe, Metade não sabe, é né? a realidade. Obviamente que a gente vê a descompensação, normalmente paciente tipo 1, ele desenvolve o que a gente chama de cetoacidose, o paciente chega já no hospital, que tem, muitas vezes a gente tem que encaminhar para UTI. Diabético tipo 2 começa a ter, que a gente chama das polis, né? Que o paciente começa a urinar com maior frequência, começa a beber bastante líquido. E importante, o paciente emagrece nessa fase, né? O paciente não tá, para aquele paciente gordinho que de repente não mudou a dieta, não aumentou a atividade física, mas começou a emagrecer, né? Isso é importante a gente lembrar, talvez seja bom você fazer um teste tranquilo. Você vai no posto de saúde e faz uma ponta de dedo, às vezes uma ponta de dedo acima de 200, paciente com sintomas, só isso daí já é diagnóstico, né? Mas você sabe que a doença ser silenciosa é difícil também para paciente entender, internalizar Verdade, aquele diagnóstico. verdade. A gente pede a curva glicêmica para paciente. Eu já tive mais de uma paciente que falou assim, mas tem certeza? Eu vou repetir o exame. Mas E daí, não tô sentindo nada. Às vezes eu deixo ela repetir o exame, porque aquilo faz parte do processo de entendimento, de que ela precisa de fato, enfim, se imbuir e seguir a dieta e as orientações. Mas o mais difícil é a gente colocar para o paciente uma doença silenciosa como um diagnóstico presente. Porque ela fala, mas eu não estou sentindo nada e, poxa, tantas aí que pessoas mora à o minha perigo, volta inclusive. engravidaram e não tiveram, né? E é aí que mora o perigo, Sim. inclusive, né? Agora a doutora Paula trouxe esse dado muito importante, né? Que metade da população que tem a doença Sim. não sabe que tem. Enquanto isso, doutora Adriana, essa população diabética segue Feliz da vida, feliz da comendo vida, errado. comendo de tudo, sem poder. É verdade. E aí que mora o perigo também, né? Exatamente, porque quando vai ter realmente um diagnóstico já está bem grave, bem adiantado, e reverter isso é mais difícil, né? Então, como assim? É o que a doutora Paula falou, não precisa ser exatamente um obeso para ter diabetes, né? Falando um pouco fora do gestacional. Tanto para homem quanto mulher. Tem o fator hereditário e tem o fator que a pessoa é magra, mas tem essa carga, né, que ela herdou. Então, em algum momento da vida dela, isso pode ser um fator de desencadear e ela adquirir. E por ela não dar muito... Na verdade, as pessoas não dão muita relevância, né? Só quando vai no médico e faz. Quando aperta. Se as pessoas tivessem um hábito de realmente, ou uma condição às vezes, mas como a doutora comentou, de ir no posto, faz um teste, né, glicêmico, é rápido, e de fazer acompanhamentos periódicos no seu médico, ele tem, eu acho que teria diagnósticos muito precoces, né? Então poderia reverter até casos piores que você venha a ter. Diminuir das complicações, né? Exatamente. Relacionadas. Esse teste rápido que a doutora Paula está falando é muito comum a gente ver, por exemplo, em feira livre, Isso, né? campanhas. Grandes eventos, está sempre lá disponível para você fazer o teste, que é rapidinho, fura o dedo, colhe lá o sangue e imediatamente sai o resultado. Agora, é importante que o cidadão ele fique fazendo esse teste de quanto em quanto tempo? Analisando o índice glicêmico dele, doutora. Na verdade, aí a gente vai depender o quê? Da idade e fatores de risco relacionados. Ou seja, se for paciente hipertenso, já um pouco mais gordinho, acima dos 45 anos, normalmente, pela Sociedade Brasileira de Endócrino, a cada 3 anos. O ideal é anualmente o paciente já fazer esse teste. Acho que não custa. Dentro né? dos exames de rotina, né? Exato, que é fácil, mulheres rápido. têm muito esse conceito de procurar a ginecologista anualmente para fazer os exames de rotina. Os homens, daí falando do diabetes no geral, não tem tanto esse conceito. E daí acabam espaçando mais os exames. Mas eu acho que colher uma glicemia ou fazer um examezinho de ponta de dedo anualmente anual... já está ótimo. Infelizmente, eu acho que é porque não está no hábito mesmo do brasileiro. Não tá no Eu, hábito. por exemplo, vou confessar, eu não lembro a última vez que eu saí de casa para fazer vou marcar para fazer o meu teste glicêmico. Eu faço sim, quando eu vou numa feira, que eu tenho uma oportunidade, vejo lá que é rápido que sai o resultado, graças a Deus estou bem. Mas assim, a gente não tem um hábito realmente, né? O brasileiro não tem um hábito de fazer o exame. Infelizmente, assim, ele não se previne. Quando vê, já está com uma bomba na mão, prestes a estourar. E assim, na verdade, a prevenção é tudo, né? Assim, a gente sabe que diabetes atualmente é a maior causa de cegueira, maior causa de hemodiálise, maior causa de amputação não traumática no Brasil.
Então, se a gente conseguir pegar exatamente o começo da doença, essas complicações caem drasticamente, né? Então, assim, se a gente conseguir ter esse diagnóstico precoce, entrar já com uma terapia nutricional, com uma terapia medicamentosa já precocemente, o paciente tem uma vida normal, uma sobrevida igual a todos, entendeu? Praticamente. Pois é, a senhora trouxe agora Senhora não, né? Pode chamar de você, Por pode favor, ser. né? Trouxe essas complicações que são reais e gravíssimas, cegueira, AVC também, né? Pressão Sim. alta. E são fatores. Quando é que a diabetes desencadeia para um extremo desse? A gente tem que ver o paciente como um todo, na verdade. Diabetes é um dos fatores de risco, né? Aí tem que ver se o paciente fuma, se o paciente tem história familiar de infarto, de derrame, se o paciente está com colesterol muito alto, é hipertenso. Então, assim, junta todos esses fatores de risco. Com isso, a gente sabe o quê? Vai depender o quê? Do controle glicêmico, que é aquela boa e velha hemoglobina glicada que eu já tinha mencionado anteriormente. A gente sabe que uma paciente com hemoglobina glicada, por exemplo, acima de 10, isso aí já aumenta absurdamente o risco tanto das complicações macrovasculares, que a gente chama, que é infarto, derrame, a neuropatia, que o paciente não consegue, começa a não sentir algumas coisas, e também das complicações microvasculares, que aí a diabetes é uma doença que vai para os vasos, né? Vai deteriorando os vasos. Então, acomete retina, acomete os rins, os nervos, tudo isso. Então, o conjunto desses fatores de risco aumenta muito. Obviamente, o paciente tem tudo, né? Então, vai aumentar. Eu falo para o paciente, por exemplo, cigarro. Diabetes e cigarro não funciona. É aquela combinação que não vai dar certo, entendeu? Potencializa... Alguma coisa você tem que... Potencializa muito. Muito, né? Muito. O desencadeamento. No seu consultório, doutora Adriana, a senhora recebe muitos pacientes para tratamento de diabetes, para fazer um rearranjo alimentar, vamos dizer assim? Sim, bastante. Geralmente indicado pelo colega endócrino, ginecologista, seu clínico, seu cardio, e eles já chegam um pouco apavorados, né? Porque, tipo, como assim? Eu não tinha, ninguém... Às vezes tem casos que também não tem parentesco, né? Grau. E o orientar esse paciente, ele é positivo em alguns casos, e outros, eles realmente não tomam posse daquela informação e busca mudar esse hábito alimentar. Eu falo que existe uma responsabilidade naquela orientação e a maior responsabilidade do paciente. Ele querer essa mudança, né? Ele ter a orientação correta, onde vai ter benefícios para a sua saúde. E o paciente diabético, ele muda o hábito da família, que eu acho importante, né? Então, ele acaba sendo uma referência naquele lar, dos amigos, porque ele acaba sendo muito apontado, né? Ou positivo ou negativo, né? Como é mais fácil sempre o negativo, porque o negativo é sair da zona de conforto. O que é? Comer tudo, como a doutora falou, às vezes sair a vida social também nos impulsionar só hoje. Então, só hoje que você vai acumulando, isso causa um dano. Mas também você não pode deixar aquele paciente preso, literalmente, que ele não pode sair da linha. Ele pode, só que com uma redução menor daquele alimento, da introdução daquele alimento, né? Ter a consciência mesmo. É isso, olha, a gente tem 3 mulheres aqui, cada uma bem-sucedida na sua área. A gente sabe ainda bem, graças a Deus, que hoje há mais igualdade em termos profissionais entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A mulher está cada vez mais buscando se profissionalizar, tem 1, 2 formações, especialização, enfim. O que é que eu estou querendo trazer de panorama? A mulher hoje ela está investindo muito na carreira e muitas, e caso pensado, deixa para engravidar depois. O fato de deixar para engravidar depois, sei lá, depois dos 35, a questão da idade tem a ver também com a possibilidade de desenvolver a diabetes gestacional? Aumenta a gestação tardia, que a gente chama, aumenta sim o fator de risco tanto para diabetes gestacional quanto para hipertensão e algumas outras questões também. Então, isso acontece, é natural da evolução da humanidade, a mulher está mais presente no mercado de trabalho, por isso ela acaba deixando mais tardiamente para pensar na constituição familiar, mas isso gera impacto claramente no acompanhamento de saúde dessa paciente. Nada que impeça, não é impeditivo, mas claro.
a gente precisa de um olhar atento nesse cenário, porque é uma mudança natural. Eu acho que também é um dos fatores também que explicam, né, doutora Paula? Justamente aquele panorama que a gente estava analisando do crescimento de 60% nos diagnósticos em uma década. Então, isso inclui realmente a rotina da grande cidade, inclui a alimentação que não está adequada, inclui isso também da mulher estar entrando no mercado de trabalho cada vez mais, se profissionalizando, e essa questão da idade que tem essa influência. Exatamente. E junto, por exemplo, nos fatores de risco da diabetes gestacional, que a gente já falou anteriormente, né? Que é ovário policístico, paciente que já teve antecedente prévio de diabetes na família, gestação gemelar. Então, junto, todo esse cenário vai aumentar o risco de diabetes gestacional. Claro que o cardápio é montado de forma individual, né, doutora? Sim. Doutora Adriana, mas assim, para quem está em casa, não está com condições agora de repente ir a um nutricionista, pagar uma consulta, o que é que seria aquele cardápio ideal de uma forma geral para se ter na mesa, para um almoço, para um jantar? O que é que dá para passar para o telespectador aí? Eu falo sempre assim, que você tem que fazer a escolha certa no sentido, o carboidrato complexo. O que é isso? São os carboidratos ricos em fibras. Então, pães integrais, biscoitos, né? Arroz integrais, então tem uma variedade, né? O mercado oferece uma variedade muito grande, então você não fica preso só a um tipo de alimento. Então, buscar o carboidrato complexo. Então, eles são fonte de fibras. As frutas também, né? Uma demanda muito boa, rico em fibra, que ajuda no metabolismo. A gente também tem que escolher os alimentos oleaginosos, como as castanhas, linhares, sementes, né? Alinhar a demanda, o que você equilibrar, porque também essas opções saudáveis que eu estou relatando como opção para aquele paciente, se você tiver um excesso dele, também vai te causar um dano, mesmo ele sendo um alimento saudável. Vida, né? Exatamente. O acúmulo desse alimento, eu falo, não dê opção para as farinhas brancas. Então, bolos, o pão francês, pode ser o pão francês integral. Então, doutora, é difícil, mas você pode comer de vez em quando um pão normal, né? Mas não todo dia. Eu falo sempre assim para o paciente, para ver se impacta. Se você toma suco de laranja todos os dias e tem o hábito de pôr açúcar, se cada colher tem 25 gramas, você vai somando vezes 7, então vai colocando isso num copo. Então, vai fazendo vezes semanas, vezes um mês. Então, você vai ter, olha quantas garrafinhas PET de açúcar você está carregando para o seu corpo, para o seu organismo. Então, essa consciência é simples, mas você tem que adotar para você, fazer a escolha correta. Mas a orientação nutricional personalizada é essencial, porque quando a gente fala assim do genérico, tudo parece um pouco óbvio, mas a gente não aplica na prática, porque, enfim, a gente segue a boiada. Sim, claro. Mas, dividindo a minha experiência pessoal, eu tive diabetes gestacional, eu adorava comer banana de manhã, eu comia banana todo dia de manhã. E daí a nutricionista falou para mim, Naira, corta a banana, porque meu controle glicêmico, ali no jejum e no pós-café era péssimo. E daí ela me deu outras alternativas de frutas, que simplesmente mudando o tipo da fruta, eu não mudei a quantidade que eu comia, eu mudei o tipo da fruta. Faz a diferença. E a gente teve uma melhora imediata no controle glicêmico. Então, quando a gente fala genericamente assim, vamos escolher os carboidratos complexos, eu tenho paciente diabética que sai e fala assim, então eu vou comer pizza integral. É fácil, né? Não é fim isso. de semana. Não é isso. E não é isso, exatamente. Então, a orientação nutricional personalizada, ela tem que ser muito valorizada, porque é ela que vai fazer a diferença. Sim, claro. No refinado. E existe ali, o profissional controle para isso, refinado. né? Exatamente. Doutora Paula não vai acreditar, mas o tempo acabou, doutora Paula. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigada. O tempo passa rapidinho, né? Sim, prazer estar aqui. Obrigada. Mas obrigado pela presença de vocês. Eu acho que os esclarecimentos para a sociedade foram válidos. Até a próxima, tá? Obrigada. O programa em discussão de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima.